Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de junho de 2018, é uma quarta-feira. O verbete é de número 4.506. Ele tem 7 páginas, 52 logias e 14 máximos. O tema, biografia exemplarista, e foi elaborado segundo a especialidade biografologia. Quem redigiu o verbete foi Maria Beatriz Ceia, que já é uma veterana, né, na verbetografia. Ela é graduada em Relações Internacionais, mestre em formação de professores de espanhol, uruguaia, natural de Montevidéu, voluntária da Conscienciologia desde 2002, docente da Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde 2015. A biografia exemplarista é o relato técnico da vida da consciência, seja homem ou mulher, com realização acima da média da população, evidenciando saberes, vivências, experimentos pessoais capazes de servir como espelho, padrão ou modelo, motivando o desenvolvimento de talentos similares da consciência pesquisadora. Na pensenologia, nós vamos destacar o holopensene pessoal da biografia exemplarista, o holopensene da biografologia, os holopensenes evocados na pesquisa biografológica, o materpensene do biografado, a evoluciopensenidade. Na fatologia, o conjunto de habilidades profissionais práticas dentro da área do conhecimento específico, da área de conhecimento específica, é a área que é específica. A singularidade pessoal do biografado nas entrelinhas do texto, o fato de aprender com os erros e acertos de outrem. O garimpo de exemplos úteis à evolução das consciências, as casuísticas biográficas enriquecendo as aulas de conscienciologia, a Aleia dos Gênios da Humanidade, aqui no CAEC, né, com as publicações da Associação Internacional Editares sobre biografias exemplaristas. Na parafatologia, a holobiografia pessoal, o fenômeno da visão panorâmica da vida, o papel de amparador de função em atividades relacionadas à área de expertise da consim exemplarista, o acoplamento energético da dupla pesquisador-biografado, a sinalética energética e parapsíquica do pesquisador, a instalação de campo energético interassistencial e as evocações cosmoéticas do pesquisador lúcido, a mini-peça autoconsciente do maxi-mecanismo evolutivo. Na argumentologia, nós vamos destacar, além desses vários parágrafos, né, que tem aqui encadeando aí a ideia, nós chegamos aqui na GESCOM, no parágrafo GESCOM, que nesse parágrafo a autora contribui com 10 organizações conscienciológicas promotoras de pesquisas de biografias exemplares mediante publicações e eventos de divulgação científica. Na tabelologia, a verbetógrafa faz uma enumeração com 24 personalidades exemplaristas, seguidas da área de atuação do biografado. Está bem interessante, é bom, né, para a gente saber qual delas a gente pode aprofundar depois. Na remissiologia, nós destacamos autobagagem holobiográfica, especialismo holobiográfico, exemplarismo invexológico, exemplo silencioso, exemplologia, holobiografia pessoal e strong profile. A finalidade de a afinidade biografada. Gente, estou confusa aqui. A afinidade biografado pesquisador tem raiz multiexistencial e repercussão interdimensional. A biografia exemplarista é recurso ímpar para auto- e hetero-revezamentos na proexis grupal.
Você já encontrou na biografologia algum modelo evolutivo passível de ser imitado? Emprega técnicas de pesquisa dos autotrafores através de biografia exemplarista? Qual nível de exemplarismo pessoal atribui a si próprio? Na biografia específica, a autora contribui com 17 fontes de referência. Nós vamos agora ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por André Chataloff, que está presente aqui hoje com a gente, Cláudio Lima Monteiro, Nilzabete Correia e Zilá Padilha. Autodiscernimento, cobaiagem, conhecimento, coragem, desassimilação, eficácia, experimento, grafoassistência, legado, modelo, pesquisa, valorização, interassistencialidade, multiexistencialidade, parasincronicidade, singularidade, biografologia, conscienciometrologia, discernimentologia e seriexologia. Beatriz, a pergunta clássica para a gente iniciar o debate é o que te levou a fazer esse título de verbete. E eu sempre procuro perguntar se houve algum fato, parafato, assim, na elaboração do verbete que caracteriza assim, os bastidores assim, da elaboração desse tema, né? Porque por causa das evocações. Mas, assim, fique à vontade se você tiver tido mesmo alguma coisa que você queira contar e que seja para se melhorar a nossa compreensão do tema, tá? Aí você fica inteiramente à vontade, tá? Bom, boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Em primeiro lugar, agradecer à equipe da Enciclosapiens, né, pela paciência infinita, pela assistencialidade, né, que sempre ajuda o verbetógrafo para apresentar um verbete de qualidade, né, e a equipe do Tertuliário também. Bom, o que motivou esse verbete, né? Para mim, desde que eu conheci a Conscienciologia, eu percebi que valoriza muito o estudo de personalidades. E como eu tenho interesse por estudar, né, o passado, a história e também a consciência, entender como é que funciona a consciência, né, os mecanismos, os comportamentos, então, para mim, fazia sentido. Assim, o primeiro benefício que eu vi nesse estudo foi aprofundar a cognição, né, ampliar a parte cognitiva. E o meu primeiro verbete ele foi dentro dessa especialidade também, que foi biografofilia. Ali eu falava mais do interesse, da motivação da pessoa pelo estudo, né, de biografias. Mas depois eu fui percebendo mais benefícios nesse estudo, à medida que eu fui compreendendo a interassistência multidimensional que esse estudo propicia, né? E nesse verbete eu quis trazer o viés do exemplarismo, que ele, na verdade, o exemplarismo é o motor da evolução, porque ele permite atares, né, através do exemplo pessoal, ela é muito eficaz. Então, eu achei que era um tema bem interessante e poder estudar aqui, né, até debater com vocês como é que funciona esse exemplarismo, como acontece, né, e os bastidores. Porque tem algumas pessoas que não compreendem assim, por que estudar biografias. E para mim sempre foi muito natural porque eu gostava, né, mas quando a pessoa consiga enxergar assim, os benefícios, tudo que acontece, né, toda a assistência multidimensional que é feita, eu acho que vai motivar muito. E eu queria mencionar também, em relação aos bastidores, qual que é o fenômeno parapsíquico que eu mais uso para fazer esse estudo, né? Que, na verdade, seria a leitura energética. Tá? Muitas pessoas podem ter, por exemplo, pela clarividência ou pela projeção, né, ou por outros dos tantos fenômenos, né, da projeciologia. Mas, para mim, o que mais ajuda nesse estudo é a leitura energética, que ela acontece pelo acoplamento com a consciência e daí fazer uma
uma discriminação, né, uma percepção do holopensene. Qual é a ideia que chega? Né? Que a minha percepção é como se fosse eu que estou sentindo, eu que estou pensando. Então, eu sinto que chega um padrão diferenciado, não é o habitual que eu sempre, que está na minha psicosfera, chega uma energia diferente. E fazer esse mapeamento é o que permite compreender essa interação, né, que acontece com o estudo da biografia. Muito bem. Vamos, então, dar início aqui às primeiras perguntas dos teletertulianos. E aí vocês fiquem à vontade, tá? Para perguntar. A gente só pede para sinalizarem, assim, para a gente organizar a ordem, tá? Vem pergunta de Chaves, Portugal. Na parafatologia, página 2, quinta linha, poderia discorrer sobre o papel de amparador de função em atividades relacionadas à área de expertise da consciência exemplarista? Bem, a consciência exemplarista ela tem uma área, né, de expertise, que é o conjunto das experiências, do conhecimento, o savoir-faire, né, que não sei se a pronúncia está certa, mas é toda essa bagagem, né, de conhecimentos e experiência que a consciência já traz. E então, esse amparador de função, ele tem toda a capacidade para ajudar a consciência que está exercendo um papel. Por exemplo, aqui, na conscienciologia, nós estamos trazendo uma informação de ponta, né, que é inovadora, e é um trabalho de desbravar, né, de pioneirismo, de começar uma coisa nova. Então, tem personalidades que têm essa bagagem, que foram empreendedores evolutivos também, em diversas áreas, que eles sabem o que é, eles passaram por isso, eles já atuaram em contextos mais adversos, né, sabem o que é passar por isso e o que precisa, e então, com a sua energia, a gente pode se beneficiar desse conhecimento do amparador, que é como se ele estivesse compartilhando ali, nos passando energia da postura certa, né? E te dá uma diretriz, assim, né? Isso. Agora vem de Curitiba para você, aqui do Paraná. Na Pensenologia, página 1, sexta linha, dentre tantos atributos mentais somáticos da personalidade estudada que viveu em outros Zeitgeist, como podemos pensar o Mater Pensene do biografado? Quais as suas dicas? Excelente pergunta, né? Como pensar, porque é um tema complexo, não é fácil, porque quando a gente estuda uma biografia, conta com o que tem de documentos, o que a pessoa escreveu, tem determinadas fontes que elas vão trazer sempre uma parte da consciência. Não vai trazer todo, né? E também não seria o objetivo. Mas, então, é difícil poder, né, fazer captar ali o Mater Pensene com, às vezes, muito pouca informação. Mas a gente faz também uma leitura energética, faz uma afinização com aquele texto, para ver quais são as ideias que chegam, e daí a gente pode tentar mapear o Mater Pensene, olhar também qual foi a área de atuação, se a pessoa teve outros interesses, se vê que tem uma linha, né, de atuação. Então, eu posso trazer um exemplo de uma personalidade que eu pesquiso, que é o número 14 aqui dessa tabela da argumentologia, que é o José Pedro Varela. Ele era um educador. E então eu tinha colocado como Mater Pensene o empreendedorismo, porque eu apresentei, né, esse estudo no Congresso de Empreendedorismo. E eu via que ele tinha toda a característica de empreendedor. Mas depois, analisando melhor, eu cheguei à conclusão que não, que o Mater Pensene seria a política. Porque ele, na verdade, era político, ele queria melhorar a sociedade e foi atuar na educação como forma de contribuir para formar cidadãos, né, mais capazes de poder exercer o voto e em forma mais responsável. Ele viu que precisava de educação. Por isso que ele foi atuar na educação, mas o Mater Pensene era da área política, de contribuir com a melhora da sociedade.
Então, é um estudo que sempre tem que aprofundar mais. Curiosidade minha. Você tem alguma personalidade dessa aqui que se supõe que está fazendo algum estudo mais profundo para a vida sucessiva? Não. De personalidade consecutiva, personalidade. não. Dessas que eu coloquei aqui, não. Eu, na verdade, tenho outras hipóteses, mas com certeza tem relação, né? Tem alguma relação de vinculação com esses grupos. Aqui, né? Bom, a outra pergunta é a anafatologia, página 1, sexta linha. Como podemos captar a singularidade pessoal do biografado nas entrelinhas dos seus textos e das suas atuações intrafísicas? Entre linhas, você sabe o que é, né? Sim. Porque é o português, assim, mas você fala bem português, né? Tá. Sim, as entrelinhas, né, do texto, a gente lê o que a pessoa colocou, mas às vezes aparece ali uma coisa como que não é muito importante, mas a pessoa mostra ali alguma coisa, né, pela escolha de alguma palavra, né? Por exemplo, se a pessoa começa a falar muito em luta e eu não sei o quê, aí tu já percebe que tem alguma coisa de belicismo. Ou, por exemplo, pegar um texto e começar a ver que tem palavras como a superestrutura, a infraestrutura, a classe dominante, sabe? Tu já percebe, mesmo que a pessoa não fale nada, já vê o viés da ideologia da pessoa. Então, tudo isso é a questão de ler e prestar atenção não só no conteúdo da ideia, mas também na forma, na eleição das palavras, né? Às vezes a estilística pessoal, o jeito de elaborar as frases. Daí é precisar de conhecer, ter uma visão mais geral, né? Ter uma cultura mais geral, né? Para poder absorver tudo que você está lendo de cada um, porque pelo vocabulário de cada um você vai conseguir abstrair coisas a respeito dele, mas se você não conhece o vocabulário, vai passar... tem que estudar passa batido, né? Você perde a informação. Que nem agora vem para mim vai ter agora nesse final de semana um evento sobre Balzac, né? Sim, vai ter. Então, aquele estudioso, né, que estudava a vida de Balzac, ele conseguia identificar a obra dele pela leitura, pelo texto, né? Pelas palavras, a estilística pessoal, né? Às vezes pelos locais que ele menciona, pela descrição geográfica. Um pássaro que ele citava, uma flor que ele citava, ele já conseguia ver a estação do ano, né? O livro é todo metafórico, né? É impressionante como é metafórico o livro. A última pergunta desse teletertuliano é na Códigologia, página 2, de que forma o Código Pessoal de Cosmoética do pesquisador auxilia na pesquisa do biografado exemplarista? Bom, isso é uma pergunta que eu gosto muito de ter falado nesse tema, porque o Código Pessoal de Cosmoética ele é muito importante. O pesquisador de biografia tem que ser muito cosmoético, porque a gente vai descortinar a realidade intraconsciencial de uma pessoa. Isso tem que ser feito com muito respeito, né? E com a motivação interassistencial por cima de tudo. Porque às vezes a gente tem curiosidade de saber alguma coisa, mas é só pela curiosidade, né? Pelo detalhe, né? E isso aí não é legal. Tem que ser motivado é um trabalho sério ali. Então, mapear os trafores, os trafares, né? Quando se faz a lista dos trafares do biografado, isso é muito sério. Mas não fica pensando mal do pobre coitado. Claro, aí é que está, né? Não ficar pensando mal, não se omitir também, porque senão não ajuda. Quando percebe uma situação anticosmoética, tem que colocar, mas tem que ser feito isso também com um despojamento né? Porque pode ser que essa pessoa agora já tenha atualizado, superado, já tenha superado. Então a gente vai bater de novo numa coisa que já está superada. Então é muito sério. Tem que pensar muito nessa questão cosmoética. Essa informação eu coloco, não coloco?
É bem importante isso mesmo, né? E o binômio é admiração, discordância o tempo inteiro em prática, né? Porque também tem uma tendência que a gente, quando começa a estudar uma personalidade, acha que é o máximo. E começa... Aí daqui a pouco você vê que não vai na admiração e vira um fã daquela pessoa, que também não é o ideal. Tem que ter uma postura de assombro, mais objetiva. Muito bom. Nossa. Então, Beatriz, parabéns aí pelo verbete, muito bacana. E até você chamou a atenção aqui da Acho que PEX. não está muito alto. Alô? Isso. E até você chamou a atenção aqui que a PEX é uma das instituições que estuda. Eu também, além de voluntariar na Ciclosapiens, eu também sou voluntário da PEX. E a gente está fazendo um trabalho ali de estudar todo mundo que participou do balanço, que tem um quadro do balanço existencial, que é da exposição da holobiografia ou das de reciclagens de alguém, exatamente. Eu já fui falar sobre o Euler. Hã? Eu já fui falar sobre o Euler. Sobre o Euler? Ah, perfeito. Que é uma personalidade curiosa, né? É curiosa, bem curiosa. Então, é bem interessante a gente estudar. A gente também tem um caminho da lógica, que tem as aleias dos gênios, né? Gênios também. E aí a gente vê que realmente temos que entender por que essas personalidades estão aqui destacadas no campus, né? E as outras que virão, né? Então, vamos lá. Então, acho bem legal esse trabalho que você está trazendo. E aí, na mitologia, na terceira folha aqui, na terceira página, você está aqui chamando a atenção a mitificação da personalidade biografada, dificultando, né, a pesquisa. Você comentou um pouco agora, né? Que às vezes na própria a pessoa que faz a narrativa, quando, né, ela acaba às vezes pintando um quadro, não é? E como que você orienta do ponto de vista de metodologia para verificar se aquilo lá é verdadeiro, olhar o zeitgeist também, que de repente naquela época aquilo poderia ter uma conotação e hoje tem outra. O que você percebeu sobre isso? Isso é bem interessante, a questão do mito, porque tem muitas personalidades que estão nessa condição. Essa biografia que eu estudo tem essa condição, porque é um educador que foi o reformador da educação no Uruguai, então ele está lá no pedestal, né? Você entra em qualquer escola do Uruguai, tem a foto de Varela, a bandeira e Artigas, que foi o herói da pátria, assim. Então, parece que aquilo está assim... Está santificado ele, né? Mas, assim, de qualquer modo, a informação que eu tenho, não sei se você pode confirmar, é que no Uruguai a educação é de alto padrão para todo mundo, não é? Precisamente por ser laica também, tem esse padrão laico muito bem assentado e que foi por causa do trabalho dessa personalidade, que foi ele que levou adiante, claro, com colaboradores, não foi uma pessoa só. Sim, mas ele tem uma metodologia, uma filosofia de vida, de pedagogia. Né? Então, aí a gente tem essa questão, como é que a gente pode pegar, analisar essa consciência separando o que é o mito, né? Porque essa era precisamente uma das perguntas que eu me fazia. Será que foi ele que fez tudo? Sozinho. Será que não é o mito que está dizendo que está omitindo a ajuda dos colaboradores? Então, eu fui atrás disso e pesquisar. Uma das dicas, por exemplo, é ler em várias fontes. Se tem várias biografias, é melhor, porque vai ver várias fontes, inclusive eu encontrei uma de uma pessoa que não gostava muito dele. Aí é melhor ainda. É melhor, né? porque ali ele coloca tudo que ele critica, assim, porque o Varela não tinha formação universitária. Então, outro colega, que era mais da academia, criticava toda a parte das obras dele. Mas ele reconhecia o alto valor moral, assim, dizia que se ele errou foi por ignorância, mas não foi por falta de probidade, de moral, sabe? Então, daí tu vê que... E você pode fazer um sopesamento das informações. Pode ir estudando, né, uma informação ou outra e sempre vai achar, né, alguma coisa que mostra a pessoa. E principalmente quando a pessoa escreveu, porque aí o texto da própria pessoa é uma fonte direta para ver a pensenidade.
Então, eu recomendaria isso, né? Pegar várias fontes e ir diretamente nos escritos da pessoa. Sim, e aí, aproveitando, né, pelo que você está trazendo, aqui na parafatologia, na página 2, na 8ª linha, você fala sobre acoplamento energético na dupla pesquisador-biografado. Então, por exemplo, quando você fala, dá uma reverberação, porque a gente percebe que aquilo, você refletiu muito tempo esse assunto, ou essa personalidade, você focou muito tempo. E como que você vê essa relação, esse acoplamento? Bom, esse acoplamento, na verdade, tem muitas variáveis, né? Porque a personalidade que a gente está estudando, ela pode estar em diversas condições. Pode ser com CIEX, pode ser um intermissivista, pode ser com SIM, né? Tem várias possibilidades ali que a gente tem que considerar. Ou pode ser também a própria pessoa. E pode ser uma consciex na época, que agora está intermissivista, colega da gente, né? Aqui do lado. Perfeito. Então, a gente não sabe, um acoplamento sempre acontece para quem está estudando. Só que não dá para saber, né? Ou às vezes dá, se a pessoa tem clarividência, pode confirmar, né? Na minha experiência, eu não tenho como assim saber firmemente que aqueles acoplamentos era o Varela, né? Mas eu acho que pode ser o grupo, né? O grupo que chega ali, que tem relação com essa pessoa. Tá? Por exemplo, agora vai ter esse evento do Balzac. Todo mundo que tem interesse vai para o evento. Não quer dizer que todo mundo era o próprio, né? Então, da mesma forma no extrafísico também. Tem um estudo ali e as pessoas chegam. Então, esse acoplamento vai ser com consciências que têm a mesma afinidade também. Você está colocando que os afins se atraem, não é? Isso. E aí podem atrair essas companhias extrafísicas afinizadas também, né? Então, não é só o próprio, pode ser todo um colegiado, né? Ele já Parentes. fez um corpo né? de ideia, o corpus de ideia dele já tem um holopensene, uma energia as marcante pessoas ali. que participaram do próprio grupo, por exemplo, que trabalharam na reforma educativa com essa personalidade, né? Então, pode ser que algumas pessoas desse grupo não tenham ainda atualizado alguns posicionamentos. E então elas vão chegar atraídas pelo tema e têm a oportunidade de fazer uma revisão. E agora, mais uma questãozinha aqui, na fatologia agora, na mesma página 2, 3ª linha, você fala da evitação do acompliciamento com posturas anticosmoéticas do biografado. E aí, o que você está chamando a atenção aqui? Tipo, se ele fez alguma coisa errada e você admitir aquilo, e não deixar naquele pedestal e falar, não, aquela consciência é intocável, de repente, é por aí? Ou alguma coisa a mais você está chamando a atenção? Porque há uma certa tendência de dar um desconto, né, para a personalidade. Tipo, o Saiga era diferente. Ele vivia numa época que aquilo era comum. Então, a gente meio que dá um desconto, faz um negocinho, diz, não era nada, né? Mas eu acho que, tem o relativismo cultural, que a gente tem que levar em consideração, sim, que era outra época, outro momento, mas não deixar de posicionar aquilo, né? Por exemplo, se era uma personalidade que tinha escravos, por mais que naquela época era o normal, ninguém questionava, essa personalidade era escravagista. Então, tem que se posicionar, porque se ela estiver hoje, né, disponível para fazer esse rapport e ouvir esse nosso posicionamento, ela vai ter que refletir sobre isso. Então, a consciência, essa que eu vejo como grande diferença entre a biografia convencional e a conscienciológica, né? Na biografia convencional, é uma pessoa que já dessomou e não existe mais, é só aquilo ali. Mas para nós, não, é uma consciência que ela continua a sua evolução. Então, não é só aquilo é uma foto, né, daquela vida que a pessoa vivenciou, mas continua a sua evolução. Uma coisa, Beatriz, que também chama a atenção é que, imaginando que ela fez o curso intermissivo, que ela passou por uma situação de reflexão,
ela pode ter hoje uma outra realidade, né? E aquilo lá ser uma coisa do passado dela mesmo, né? Que ela vai fazer recomposição e tudo. Então isso também a gente tem que contar, né? Que ela pode ter uma atualização da personalidade para nós, né? Ou para o leitor também, né? Por isso que você falou, né? Da responsabilidade da gente, não ficar martelando só no trafar e nem também só no trafó, que você nem sabe. A atualização, às vezes, pode ser para nós também. Pode ser que eu já tinha sido escravagista e que esse estudo é essa personalidade que já superou, que está trazendo para mim, está me amparando, para eu poder dizer por escrito que eu não concordo com isso. Então, eu que estou fazendo uma retratação, na verdade, a assistência é para mim, né? Na verdade, é interassistencial o processo. Tem muita lógica, né? É que na hora que você evoca, né? Na hora que você evoca, tudo pode acontecer. Você pode evocar a maior ou a menor, né? Pode ser a consciência ou o padrão energético da pessoa. Pode ser melhor, mais equilibrado do que o seu, mas pode ser menos equilibrado do que o seu. E se evocou, porque tem afinidade, vai ter uma interassistência ali, com certeza. Daí a importância da postura técnica nas evocações, porque quem vai estudar biografia tem que compreender esse mecanismo da evocação, né, para não sofrer depois com a rebarba, porque tu chama o grupo e o grupo chega. E aproveitar também a oportunidade para fazer assistência, né? Porque cabe a quem tem mais lucidez e discernimento a assistência. Então, se a gente evoca a maior, infelizmente, a gente está atribuindo a responsabilidade da assistência para quem tem mais do que a gente. Agora, se a gente evoca a menor, quer dizer, uma pessoa que o nível evolutivo dela está aquém do nosso, a responsabilidade é nossa de fazer assistência, né? Daí a interassistência. Qualquer pessoa tem, seja maior ou menor, coisas a reciclar, né? E um pode ajudar o outro, então está sempre ali. Tudo bem? Beatriz, parabéns pelo verbete, está muito rico. Então, eu tenho duas perguntas na parapatologia, mas antes eu queria saber de você como que foi a sua escolha desses nomes, né? Dessas personalidades, né? Porque justamente eu estava pensando sobre uma personalidade aqui, daí eu fui olhar, essa personalidade não está. Então, eu queria saber qual foi, né, qual foi o critério? O critério que você utilizou. Porque, por exemplo, assim, eu estava pensando em Einstein nesse momento, né? Digo, poderia estar aqui ou não? Então, eu queria que tu falasse. Bom, eu pensei bastante, assim, porque eu disse, o que eu vou fazer agora no verbete? Porque eu podia fazer uma lista de 100, 200, enfim. Mas daí já tem verbetes que têm listas de personalidades. Então, na verdade, não foi o propósito fazer uma lista exaustiva, nem nada disso. Na verdade, essa tabela ela tem relação com o item anterior, que apresenta as 10 organizações conscienciológicas, né? 10 grupos que fazem, não só que estudam, mas que publicam e que fazem eventos. Então, tem coisa registrada. E todas essas personalidades que eu coloquei, elas aparecem na bibliografia, em algum evento científico, ou tem publicação, por exemplo. Vou colocar um exemplo aqui. Temos esse livro, né, Vidas de Naturalista, que é uma publicação que traz um estudo detalhado de 3 personalidades, uma delas o Humboldt, que é o número 2 aqui da lista. Então, eu priorizei personalidades que estão na bibliografia. Esse que foi o critério. Que tem já desenvolvido alguma coisa aqui na Conscienciologia. Que já temos, até para mostrar a riqueza, né, do estudo, que já temos várias obras sobre isso publicadas, vários estudos. E tem uma outra coisa também, por exemplo, o ICGE, aqui, que é o número 9 dessas instituições, eles publicam a paraelencologia, que são as personalidades que aparecem, né, aqui no tertuliário, no contexto, né, do CAEC, dos eventos. E eu coloquei aqui algumas personalidades, por exemplo, o número 16, o Lloyd Dinkelspiel, que ele apareceu em 2013, apareceu na mini tertúlia.
e apareceu no Círculo Mental Somático sobre o tema empreendedorismo conscienciológico. Então, eu acho que são exemplos interessantes, né? E que está escrito ali, não é que eu ouvi falar, né? Tem fonte bibliográfica. Isso é interessante porque daí mostra como que acontece essa evocação, quem é a personalidade que chega, né? É tipo uma casuística que ajuda a explicitar essa ideia que eu trago aqui no verbete, dessa evocação que é feita com esse o estudo. 23, por exemplo, Lastanusa tem o livro que a Laura, né, lançou, está aí com você, né? Tem aqui. A sua seleção foi bem interessante, né? Porque reforça. Aproveitando, você podia falar do número 19 também, do Marquês de Condorcet? O número 19, Marquês de Condorcet, que foi físico-matemático, né, relacionado ao processo da ilustração, do iluminismo, ilustração em espanhol, do iluminismo. Ele participou também na parte da Revolução Francesa, mas ele sempre com uma orientação mais da paz, mais conciliadora. Ele não era favorável a esses processos radicais, né? Então, é uma personalidade muito interessante e foi apresentado lá no encontro dos enciclopedistas, né? Foi uma das personalidades estudadas, então esse encontro foi um marco. Acho que foi a Neida, né, que apresentou, a Neida. Sim. Eu gosto muito do Condorcet. Ele chama bastante atenção, porque eu acho que é um dos primeiros feministas, assim, que, né, falava dos direitos iguais dos indivíduos. Eu gosto bastante dele também. Mas a minha curiosidade é, o Valdo falou em alguma mini tertúlia, alguma coisa de como paralencologia, dele ter vindo? Não, que ele teve assim? aqui, eu não me lembro. Não sei se vocês lembram, mas eu não me lembro, não. A gente já conversou numa aqui, que foi uma pergunta até do Pedro, mas não foi levado muito adiante. Eu estudo ele porque eu estudo o D'Alembert. Eu estudo o D'Alembert. E ele ele foi que continuou, ele era muito amigo, né? E ele era o aluno que continuou a filosofia de D'Alembert pela matemática, né? E um pouco também pela filosofia dele. E aí eu gosto, ele tem um trabalho, como é que é o nome? Eu não estou me lembrando aquela que você nunca se completa, tem um nome, depois eu vou procurar aqui um específico, um trabalho que ele faz, como se fosse um incompletismo pessoal, né? Cada vez que você pode ser melhor, você pode ainda melhorar um pouco mais. Tem um nome específico para isso, eu vou procurar daqui a pouco. O que eu gosto muito, me atraiu também, que eu achei bem interessante no Condorcet, que eu também não conhecia, e o nome dele apareceu na TENEPS para mim. Ah, é? E daí eu fui pesquisar, eu fui descobrir quem que era. Né, e foi bem... Para mim foi muito curioso, porque o nome veio e daí eu fiquei naquilo. Peraí, não vou esquecer isso, não vou esquecer isso. Então, vamos ver qual é a afinidade dele. Você é mais matemático ou mais filósofo? Eu sou mais filósofo que matemático. Eu estava... Embora algumas coisas eu acabo matematizando também, mas... o bom filósofo é aquele que matematiza. É que, na verdade, tem uma relação, né, do pensamento lógico. Tem sim. Posso perguntar ainda da parapsicologia? Pode. Aqui na página 2, então, ali na terceira linha, a reavaliação do posicionamento pessoal pelas consciências intermissivistas. Queria que tu ampliasse, por favor. As consciências intermissivistas, muitas vezes, elas são levadas em excursão para observar o nosso comportamento aqui, né? Para ver como é que os egressos, né, dos cursos intermissivos anteriores estão trabalhando, né, para ver como é que, e conhecer quais são as dificuldades, assim, estudar mais tecnicamente as dificuldades da vida intrafísica que eles vão encarar, né, depois na ressoma que eles estão preparando. Então, dessa forma, eles estudam também isso, né? Não sei se isso responde. Deixa eu ver. Em seguida, tu colocas a retrovida crítica. Qual, assim, é o contexto que tu colocou junto aí, próximo, na mesma linha? Qual linha? Não, na quarta, só que terminando essa questão, tu coloca ali a retrovida crítica.
Porque a retrovida crítica foi aquela que nos levou para o curso intermissivo, né? Aquela vida que a gente teve uma atuação mais homeostática, que conseguiu realizar alguma resina, alguma coisa mais significativa que levou, que teve mérito para levar para o curso intermissivo. Então, eu coloquei aqui como itens separados. Estou pensando agora se tem uma relação entre um e outro. Qual seria a relação? Porque eu fiquei vendo ali, né, que estava próximo, né? Não, mas acho que é mais como item separado, né? Porque a reavaliação do posicionamento pessoal, ela vai ser feita no intermissivo, né? Elas vão, quem está no intermissivo vai ter que reavaliar e fazer. Daí pode pensar também na retrovida crítica, né? Deve ser. Eu não conheço como é que funciona, não lembro agora, por enquanto, mas deve ser feito também, né, essa análise, porque é importante, né, qual foi a realização que tu tem de Trafor que te levou para o curso intermissivo. Tudo bem? Vem agora uma pergunta de Conceição, aliás, 3 perguntas de Conceição dos Outros para você. Na Fatologia, página 1, segunda linha, poderia comentar a respeito dos trafores do biografado desenvolvidos nas retrovidas em condição adversa se comparada com o contexto atual? Não sei se você já não, acho que isso não falou. Não. Falamos um pouquinho assim ao passar. Meio passando. Mas, sim, as retrovidas, né, as condições eram muito mais difíceis. A Cristina de Suécia, por exemplo, levantava às 4 horas da manhã para estudar. 4 horas da manhã na Suécia, daquela época, um frio danado, né, escuro, porque lá a luz não é tanto como a gente tem aqui. E nesse contexto ela levantava para estudar, né, tinha dificuldades de tudo quanto era jeito. E as pessoas, mesmo assim, conseguiram realizações, conseguiram fazer muitas coisas. Escrever à mão, sabe? Quantas pessoas que escreviam e depois tinha só aquele original, daí a pessoa perdia. Não era fácil no passado. E agora nós temos tantas facilidades, então pensar isso, de certa forma, motiva, né? Porque se a pessoa conseguia daquele jeito, como é que eu não vou conseguir hoje, né? A maior assim, lição foi quando a gente foi conhecer aqui aquele museu aqui no Paraguai, do Bertone, que a gente viu a máquina. Então, não foi ninguém que contou, a gente não viu em livro, a gente viu a máquina dele, que ele colocava um caractere de cada vez e imprimia no papel. Um caractere de cada vez. Ele escreveu não sei quantos livros, acho que mais de 500 livros. E a gente com o computador, né? Assim, a gente voltou meio com vexame, sabe, para cá. Mas assim... Na Parafatologia, página 2, 9ª linha, poderia aprofundar quantas parapercepções das ocorrências extrafísicas relacionadas à pesquisa biográfica? Acho que você já falou mais um pouco, mas se você quiser... As parapercepções, quando a gente começa a estudar, daí, né, monta campo, demora um tempo, começa a ler... E daqui a pouco começa a perceber que o campo mudou, começa a instalar um campo. E daí nós podemos ter percepção de entrar, né, naquele holopensene, podem chegar ideias, podem chegar clarividência, enfim, muitas percepções, muitos fenômenos parapsíquicos. Também, inclusive, pode aparecer depois na TENEPS, que essa é uma condição interessante também, né? O estudo da biografia combinado com a TENEPS, porque daí é uma instância que a gente tem para fazer assistência para as escagens que podem vir a acontecer pela evocação. Né? Eu posso colocar um exemplo, assim, eu estava pesquisando, estava lendo sobre um episódio da vida desse educador, que ele participou de um duelo, sabe? Quando um desafia o outro, e aquele duelo para defender a honra, né? E ele era contrário à prática do duelo, porque ele era pacifista.
Só que como a outra pessoa insistiu tanto, chamou ele de covarde, e os amigos dele disseram, não, tem que ir, vai lá, não sei o que. Convenceram ele e ele foi. E todo esse relato de como que foi aquele duelo, né, que o amigo disse que ia dar uma lição para ele de esgrima, não sei se é a mesma palavra. Tem. E parece que ele não explicou nada, e quando chegou a hora, ele disse, mas tu não me ensinou nada, eu vou aqui para uma morte segura. E o outro disse, não, agora tu vai e vai para frente, atropela ali, vai para frente. E daí ele foi, e no final não deu em nada, né? O outro reconheceu que ele era valente, que ele se retratou de ter chamado ele de covarde, e ficou tudo Mas eles não brigaram, então? Não, não deu em nada. Mas todo esse relato, o que trouxe? Eu comecei a perceber assim uma coisa de, sabe, homens, quando eles começam a rir das suas aventuras, tinha uma energia assim, como que tivesse um grupo que chegava e estava achando aquilo engraçado e rindo e uma coisa assim, né, que não é do meu padrão, porque eu já olho pelo lado de, puxa, é um duelo, né, uma situação de risco, complicado, devia ter evitado aquela situação. Mas não, a energia que estava ali, eu imagino que era o grupo que chegou, que participou daquilo, que estava achando engraçado. Então, um exemplo de uma percepção que pode acontecer nesses campos. Na enumerologia, página 3, poderia falar um pouco sobre cada um dos itens? Página 3. Vamos lá, então. Então, eu coloquei aqui a experiência pessoal exemplarista, o especialismo pessoal exemplarista, o mater pensene pessoal exemplarista. Então, eu quis enfatizar o pessoal, porque toda essa experiência, o especialismo, né, o mater pensene, o megatrafor, são itens que cada consciência é única. Então, ela tem uma combinação de experiências que nenhuma é igual à outra, né? Cada personalidade tem a sua própria experiência, mater pensene. Então, por isso que eu quis enfatizar isso, que é o singularismo. Por isso que, às vezes, tem que ser essa pessoa que vai fazer essa assistência e não é outra. Tá? E daí os itens seriam experiência, especialismo, que é aquela coisa de ter atuado numa área específica e então ter já nas energias aquela coisa que sai naturalmente, né? Até intuitivamente. A pessoa nem precisa pensar muito, já fez isso tanto tempo que aquilo sai de forma natural. E, bom, depois megatrafor, megafoco, a teática, a verbação, são todos elementos que a gente percebe através das energias da pessoa, do olho pensene da pessoa. Bom, agora vem de Porto Alegre 3 perguntas. Na parafatologia, página 2, terceira linha, a reavaliação do posicionamento pessoal pelas consciências intermissivistas. Poderia falar de como se dá essa reavaliação? Você já andou falando um pouquinho, mas... Sim, quando a gente levanta os itens, né, e começa a pensar, mas essa personalidade tinha esse elemento aqui, isso aqui é belicista. Então, quem está ali na volta, né, está ouvindo aquilo, está percebendo esse posicionamento, vai levar para si. Mas será que eu sou belicista também? Será que eu tenho isso? Ou, isso aí não tem nada a ver. Isso aí não é a negação, né? Então, vai produzir uma reverberação. As pessoas estudam, por isso que o estudo de biografia sempre tem esse aspecto de autopesquisa, porque enquanto a gente lê sobre outra pessoa, a gente se coloca, meio que imagina, se estivesse na mesma situação, como é que seria a sua reação, o seu posicionamento. Então, por isso que leva a fazer essa reavaliação. Aqui eu estou procurando, esse tempo todo, aqui a palavra que o Condorcet trabalhou bastante, que é a perfectibilidade.
que é a qualidade da pessoa sempre poder se melhorar. O professor Valdo tem um que deixa eu ver aqui qual é o que ele tem, que um verbete ao contrário aqui. O professor Valdo tem o verbete imperfectividade, que é o contrário, né? A pessoa que está imperfeita e que não quer melhorar. É o nosográfico esse verbete, mas é nesse tema que o Condorcet trabalhou, que eu acho que tem um pouco, ele sacou alguma coisa, né, um pouco mais da evolução, assim. Eu gosto desse trabalho dele também. Poderias discorrer sobre a exemplologia? A exemplologia. Bom, eu coloquei aqui a biografia exemplarista ressexológica, que é aquela que serviria de modelo para quem aplica a técnica da ressexis, e a biografia exemplarista invexológica, que serve de inspiração para o inversor. Não é que tenha assim, essa biografia é só invexológica e essa outra, não é uma classificação assim, sabe, fácil de fazer, é uma classificação mais didática, assim. Então, por exemplo, tem um artigo na revista Exame que é assim: 10 personalidades que alcançaram o sucesso após os 40. Personalidades que ficaram bem-sucedidas após atingir a marca dos 40 anos servem de exemplo para dizer nunca é tarde demais. E entre elas coloca o Stan Lee, Henry Ford, o Charles Darwin, o Ray Kroc, que foi o fundador de McDonald's, e todos eles realizaram depois dos 40. Isso serve de inspiração para o reciclante, para ele dizer que nunca é tarde, eu também posso, ainda é tempo, né? Tem um livro, né? Sempre é tempo. Sempre é tempo. Isso aí motiva o reciclante mais. E, por exemplo, biografias que mostram precocidade, os meninos prodígio, né? O Mozart, pode ser que serva de inspiração mais para o inversor. Então, tem esses perfis assim. Eu, por exemplo, a personalidade que estudo, uma coisa que me chamou a atenção é porque ele fez muito em pouco tempo, que ele dessoma com 34. Então, é Vygotsky que você estuda, não? É Varela. Varela. Ele também dessomou cedo? O Varela? O Varela com 34 anos. Porque o Vygotsky também. Também? Dessomou bem cedo. E ele tem, por isso que mas o Vygotsky é russo. Você está estudando lá. Bom, e então essa questão, esse questionamento, como é que ele realizou tanto em tão pouco tempo, eu acho que interessa para o reciclante. Muito porque bom, né? Aí tu te motiva a entender como é que tu pode dinamizar para aproveitar o tempo. Muito bom. Ele morreu de acidente, não? Não, foi de uma doença no estômago, que não se sabe bem o que era, porque a medicina não tinha muito adiantamento, né? Poderias falar sobre o item resgate? É da página... aqui na argumentologia. É na página 4. As diferenças nas condições mesológicas entre vidas anteriores e a vida atual podem inibir na consciência a floração de determinados talentos. A pesquisa de biografia exemplar propicia ao pesquisador o resgate de trafores ignorados, ainda não manifestados na existência presente. Porque nós podemos ter muitos trafores que ainda não sabemos, porque a nossa mesologia não foi favorável ao desenvolvimento, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência à introversão, tá? Se você coloca ela num ambiente, ela ressoma numa mesologia que não vai ter contato com ninguém, que a família não é numerosa, que ela não conversa com muitas pessoas, ela vai virar um bicho do mato, né? E agora, se essa pessoa com esse temperamento introvertido, você coloca em outro contexto, tá? Onde tem mais estímulo, tem uma família que recebe visitas, assim, que conversa, que tem mais convívio social, a pessoa começa a desenvolver outras
outros trafores também, de convivialidade, até de educação, de civilidade, de saber chegar nas pessoas e se comunicar. E isso vai desenvolver num contexto que é favorável. Então, por isso que, às vezes, nós temos trafores que já desenvolvemos e não aparece por causa daquela mesologia. Não sei se fica claro isso. Às vezes, esse estudo da biografia ajuda, porque entrando em contato com as energias daquele biografado, isso pode trazer a lembrança. Pensar, eu também tenho. Porque, pela lógica, né, e pela afinidade, se eu estudo uma personalidade, os trafores dessa personalidade, o mais provável é que eu tenha também. Não sei se faz sentido. Mais provável, será? Porque pela afinidade, deve ser, né? por causa da afinidade. Pode ser pelos trafares é provável também, que né? eu tenha, pode ser pelos trafares também, né? Mas vamos tentar puxar pelo lado dos trafores. Pode ser que eu tenha, pelo menos, o potencial de desenvolver aquilo também. O que eu acho muito importante, que você deixou escrito aqui no verbete, eu não vou saber aonde está agora. Ah, não, achei aqui. Na última linha da página 1 da fatologia. O fato de aprender com os erros e acertos de outrem. Né? Eu acho isso que é o fundamental. Então, assim, independente de você ter trafora ou ter trafar daquele indivíduo, às vezes você tem um trafar e não percebeu que você cometeu um erro, né? E cometeu. E às vezes você tem um trafó e você usou aquele trafó mal, então você viu a consequência no outro, você não viu a consequência em você. Não precisa cometer Eu todos acho os isso erros. excelente. Você não precisa. Você pode começar a aprender com os seus acertos e com os erros dos outros, que eu acho que é o ideal. Né? Você não precisa de errar para aprender. Eu acho isso fantástico, entendeu? É esse que é meu ideal, assim, de aprender com os erros dos outros e com meus acertos. Ponto final, entendeu? Quando eu chegar nesse ponto, eu acho que eu vou ficar felizinha comigo. Eu concordo com isso e eu queria enfatizar o que a Bia falou sobre a questão dos trafores. Porque quando a gente resolve estudar a biografia de alguma pessoa, é porque a gente tem alguma afinidade com ela, né? E realmente pode ter sido até uma pessoa do ciclo dela, uma personalidade consecutiva. Mas os trafores a gente não perde ao longo das outras vidas que a gente teve. E os trafares não, os trafares a gente pode ter reciclado nas demais vidas, mas os trafores, com certeza, a gente continuou tendo, né? Será? Mas a gente pode ter ele mais assim, ó. Sabe por... Perder trafor. Não, perdeu, não sei, porque a gente não perde nem trafar, na minha opinião. A reciclagem é você coloca novas sinapses no lugar daquelas e treina o exercício daquelas novas sinapses, mas, se você bobear, você ainda acessa outra. Então, assim, você trabalha tantas novas sinapses que elas são acionadas antes das anteriores. Então, pelo que eu entendi assim, de cérebro, assim, você não é que você pega, por exemplo, uma pedra bruta e vai lapidando e ela se transforma no brilhante. Então, cadê a pedra bruta? Acabou. Até onde eu entendi é isso, né? Pode ser que eu esteja redondamente enganada, mas assim, tanto que tem aquele parêntese patológico. Às vezes você está já está vivenciando uma ação um pouco mais homeostática, aí acontece alguma coisa com você e você tem um baque, você volta, retoma aquilo, como né? se fosse uma recaída. É uma recaída. Uhum. Então, assim, não é que você... Não é linear o você não elimina aquilo, até porque depois você vai precisar daquilo para entender o outro que tem aquilo ainda para fazer assistência para o outro. É a minha compreensão do negócio, entendeu? Pode ser que eu esteja redondamente enganada. Mas, voltando à história, eu me lembro, quando estava falando, da vida crítica, por exemplo. O que é a vida crítica? Pelo que eu entendi do professor Otto falando, é que a gente tinha atingido determinado patamar e a gente, por algum motivo, a gente retrocedeu. Então, assim, aquele trafor nosso está lá, mas a gente pode estar desconsiderando ele, entendeu? Então, eu não sei se
se seria pelo trafor atual que a gente acionaria. Pode ser uma coisa instintiva, não sei, mas assim, o que eu acho mais brilhante do seu aqui é a gente vai aprender com os erros e com acertos e vai assim, despertar para os trafores e para os trafares também, né? O trafor, entendeu? Despertar não que você vai querer adquirir trafar, mas assim despertar para aqueles trafares que você viu nele, você vê que você tem também. Eu não sei, sabe, se eu estou correta, mas continua aí, fala. Não, eu vejo assim que as outras vidas que a gente vai tendo é para trabalhar os trafares, e realmente a gente consegue ir superando, sem dúvida. Na própria vida, eu acho que a gente mexe muito nos trafares e consegue mexer. Essa nossa vida é um prêmio para a gente. E considerando também, por exemplo, ainda mais a questão dos intermissivistas, né? Nós fomos fazer curso intermissivo a partir dos nossos trafores, né? Também, então. Mas o trafor que é mais assim, que a gente não perde, é o mega trafor. Porque aquilo fica foi bem construído ao longo das consolidado. vidas. Eu né? trouxe até uma casuística aqui que eu estava vendo. Tem o caso da uma princesa africana de nome Aqualtune, que ela era do Congo. Em 1665, ela foi capturada e foi vendida como escrava no Recife. Então, ela veio para o Brasil como escrava, sendo que ela era uma princesa, né, no Congo. E nesse contexto, onde ela sofreu muito, porque muita violência que sofreu, né, ela organiza uma fuga. Ela fuga para o quilombo dos Palmares e ela foi líder daquele quilombo. Então, eu vejo que ela continuou o trafor da liderança que ela já tinha, mesmo num contexto totalmente outro, sabe? A pessoa sozinha, naquele contexto totalmente adverso e violento. Mas é na mesma vida, né? É, na mesma vida. Isso foi na mesma vida. Mas se isso acontece na mesma vida, né, a gente pode imaginar também o que seria de uma vida para outra, porque é como se fosse uma ressoma, um contexto totalmente diferente. E a liderança, ela prevalece, mas porque é um mega trafor. Né? Claro que ali tem a questão belicista, ela era guerreira e tal, mas daí depois a consciência, na hora que ela atualizar isso, qualificar essa parte, aquele mega trafor, ele permanece. Né? Agora, tem uma coisa que está escrito no livro, não vou saber dizer qual, né? Que o professor Valdo fala assim, um trafor, o mega trafor ocioso é um trafar. Sim, é porque não está sendo empregado. Então, eu acho que, por exemplo, você está com um trafor ocioso, você vai ler um livro, uma bibliografia. Não sei se foi aquele trafor ocioso que fez a aproximação, mas quando você vai ler aquele livro, você vai ver que você também tem capacidade de fazer aquilo, aí resgata o teu trafor. É nesse sentido que eu estou falando que pode acontecer, eu não estou dizendo que seja não, tá? Eu estou só dizendo que tem outras possibilidades, eu acho que é muito tem complexo muitas possibilidades. O negócio, né? Porque o trafor ocioso, ele pode virar trafar, que eu entendo, porque se não está empregando, ele vai se manifestar como trafar. Por exemplo, se tu tem a liderança, não está empregando a liderança, a pessoa vai ser autoritária com a família, por exemplo. Vai ser autoritária nos contextos, nos relacionamentos com grupos, porque não está exercendo a liderança para qualificar como cosmoética. Então, vira um trafar aquilo que poderia ser um trafor. E nessa hora é riquíssimo o estudo da biografia, né? Porque você vê com olhos de evoluciólogo a outra pessoa, e você vê onde ela pisou na bola, assim, você se reestuda com essa história também. Eu acho isso muito também importante. sou assim, né? Eu acho muito oportunidade tanto que a gente tem. Beatriz, dentro dessa questão trafores, né, que você estava falando, trafares, qual a relação que você faz com o temperamento das pessoas, no caso, né, dessa tua pesquisa que tu fizeste? O temperamento, ele seria mais uma coisa que é mais permanente, né, mais da consciência. São aqueles atributos, né? Por exemplo, uma tendência à extroversão, tendência à introversão. Né? A pessoa vai se ubicar ali num extremo ou no outro. É a manifestação global da pessoa, né? Mas você, dentro da pesquisa, você puxou esses traços, assim, como temperamento? Na pesquisa eu tento mapear, assim, porque até tem uma planilha no ICGE
que é para mapear o temperamento a Conscius, que trabalha muito com sim. isso, né? E naquela planilha tem todas essas questões, assim, por exemplo, se a pessoa é mais da benevolência ou mais como é que eu... Malevolência. Não sei a palavra. Então, você utiliza na pesquisa que você utilizo, faz. Utilizo isso que eu queria saber. Tentar mapear isso. Mapear. O trafor, o trafar, trafal, né, que são os atributos. Depois também pega pelo conscienciograma para mapear como é que estão aqueles atributos do conscienciograma, consciencialidade, universalismo. Isso é interessante, né? Porque, por exemplo, a pessoa pode ter discernimento, que é um trafor bem importante, mas se ela for maligna, ela vai usar por um lado errado. Se ela for benigna, ela vai usar o discernimento para o lado positivo, né? Então, é bem importante o temperamento. E né? que não é uma análise fácil de se não fazer, é porque difícil, não tem né? informação para muitos dos itens ali, a gente não tem como saber. É difícil, porque o temperamento é a manifestação da pessoa, né? É que o Sr. Valdo falava, né, que o temperamento seria a última coisa que a gente conseguiria reciclar, né, de uma forma assim bem assim intensa, né? Que a gente levaria por várias e várias seriex. Eu vejo que o temperamento que a pessoa traz, isso se combina com a educação, a mesologia, e daí forma a personalidade. Por isso que de uma vida para outra, às vezes parece, não, mas essa personalidade não tem nada a ver com... Como é que é personalidade consecutiva? Tu não parece que não nada, tem nada, né? Mas é porque eu acho que é isso. Se tu tem que ver o temperamento, aí é onde vão aparecer as coincidências. É porque tem muita coisa em jogo, né? Tem a paragenética, o temperamento vem. Mas tem a genética que muda o temperamento. Se muda o parapsiquismo, muda o temperamento. Né? Tem a mesologia. Claro, vai moldeando, né? e vai criando uma personalidade Uma outra diferente. coisa também que muda demais é o gênero. Eu estava acompanhando uma pessoa que eu acho que é personalidade consecutiva, só que assim, a primeira pessoa da vida anterior era homem, né, bem próximo de mim, e agora é menina, né, moça. Então está virando a mocinha, tá assim, eu fico assim, não é possível que seja a mesma personalidade, entendeu? Porque é completamente diferente. Mas assim, já ocorreram várias sincronicidades quando eu era bebê, quando era assim, criança, na fase de criança. Depois vai tomando uma personalidade um pouco diferente, até por causa da família, né? Vai ficando mais mocinha, vai ficando mais patricinha, fica completamente diferente de mim. E vai sendo influenciada. Aí assim, eu já me perdi no meu acompanhamento, entendeu? Eu tenho que acompanhar agora em outro nível. Que é no nível da personalidade. Então, assim, o corpo influencia demais. Não, e o interesse, gente, muda tudo. Tem uma questão que eu queria aproveitar nessa linha de raciocínio, que é a mudança de ego da própria vida humana, que pode acontecer na própria vida humana. E a gente tem um exemplo que o professor Valdo ele comentou que ele conviveu com uma pessoa em que aquela pessoa era uma prostituta, né? Ela tinha essa profissão, ela casou com um rapaz, mudou de cidade e mudou totalmente de vida e virou uma pessoa da sociedade. Isso, me lembro disso. E aí ele comenta que, olhando aquela personalidade, aquela estrutura de mãe de família e pessoa da sociedade não tinha nada a ver com outro ego. Ou seja, a postura, todo o modus operandi dela mudou. E aí a gente começa a ver como que é rica a questão, né, da personalidade e como que é difícil a gente estudar a biografia de uma pessoa dessa. Né? Porque você vai encontrar diversas passagens que são totalmente diferentes. Isso acontece conosco, né? Aconteceu comigo, aconteceu com muita gente daqui. Tem um antes e um depois. Né? De você conhecer os princípios da cosmoética, da interassistencialidade, o que é tenepse, o que é isso. Exatamente. Comigo eu sinto, né? Ou seja, uma recuperação de cons, aí você está falando, né? Basicamente. A recuperação de cons pode te dar um salto. Pode também, mas se não tem aquela recuperação assim, como que eu vou dizer, espontânea, de cons, quando você tem contato, por exemplo, com a conscienciologia, começa a estudar, e aí vem de trambulhada, né? Eu não sei como é que fala isso, mas assim, vem muito rápido tudo. Vem de cascata. Em cascata, né? Vem aquilo tudo muito rápido, é inevitável que você mude de atitude, de comportamento, entendeu? Agora, porque muda muito. Beatriz, você compreende tudo que você não compreendia em pouco tempo.
Então, é uma mudança uma muito coisa, forte. Rosa, também, que eu estava pensando no que a Beatriz estava dizendo, como que acontece, no caso, dessa afinidade, né? Então, se a gente for ver a busca, né, desses leituras e biografias do passado, tem muito a ver com afinidade, né? E a gente tem que analisar... a gente estuda pouco a questão da psicometria, a questão justamente de como que a gente lê e como que nós observamos a energia daquele material, daquela informação e como a gente, de alguma maneira, se aproxima daquilo, que pode ser um parente, um ex-parente, pode ser um caso de você estava no extrafísico admirando ou uma pessoa que era parente próximo, um pai, um avô, uma avó daquela personalidade. Então, isso também confunde, se a gente for pensar. Ou né? até tem mais uma outra variável. Pode ser alguém que você gostava de ler sobre ele no passado. E quanto mais antigo, mais possibilidade de ser. Por exemplo, o Sócrates, o Platão. Quantas vidas nós já devemos ter estudado, né? Os clássicos gregos. Já devemos ter passado por vidas que a gente estudava isso. Por isso que agora tem afinidade. Mas não quer dizer que seja o próprio, né? Mas é mais outra variável. Agora, Ou não, né? Ou não, né? Porque quando eu li o diálogo de Platão, eu falei, gente, depois que eu estudei Conscienciologia, não dá mais para estudar aqueles diálogos, né? Pelo menos na minha cabeça, né? Na minha cabeça meio... Agora, uma outra coisa que eu queria valorizar dentro daquilo que você trouxe é a questão que você está chamando a atenção do legado, né, dessas personalidades. O que elas fizeram em uma vida muito curta, deixaram algo para a sociedade, para a vida humana, até modos de pensar. E a gente pode avaliar que, do ponto de vista que a gente estuda, né, quanto à proexologia, que proex é uma coisa recente. Não é? Se a gente for pensar de ter um curso intermissivo, estar lá planejando com o evoluciólogo e planejar a próxima vida humana, a gente vê que isso é recente. E como que essas personalidades, lá atrás, fizeram isso sem nada, num processo instintivo, né, de pensamento positivo, de ideais, né, que as pessoas seguiram aí. Então, isso que é importante você estar trazendo. Foram, né, bichos melhores, olhar, né? Em vez de ser vilão, bravo, foram bichos melhores. Mas eu acho que essa questão do legado é importante, até a questão da parte do legado grafopensênico, porque nós só podemos estudar as vidas daqueles que deixaram algum registro, que escreveram, que fizeram alguma coisa que a história registrou. Tem muitas biografias anônimas que a gente não vai poder estudar, porque não ficou nada gravado, né, registrado. Então, esse registro é o que permite o revezamento. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que você me lembrou aqui, de uma ortopensata que o professor Valdo escreveu, que nós tivemos vidas junto com os serenões. Por que eles chegaram agora no serenismo e nós ainda estamos aqui? Porque eles priorizaram, né, uma vida sem a arte, sem a, sabe, sem muita filosofia. Filosofia até que ele não fala, não, ele fala assim, a arte. Então, nós continuamos um pouco na arte. Então, nós nos atrasamos por isso. Entendeu? Ele foi mais pela mental somática, pela cognição, e nós fomos mais pela emoção. Por isso que a gente está agora correndo atrás do prejuízo. Entendeu? Depois dá uma olhada na ortopensata dele. Gente, a gente tem perguntas aqui da Suécia para você. Na Fatologia, página 2, segunda linha. Poderia explicar como funciona para você a heterocrítica cosmoética sem omissões deficitárias? Você já falou isso no iniciozinho da tertúlia, mas ela quer que você explique como é que funciona para você. Pois é, as omissões deficitárias é aquela coisa que a gente não fala, sabe que o biografado errou em algum aspecto e a gente não fala, não quer dizer porque para fazer negocinho, né? Ou por medo também de se posicionar. Então tem que refletir por que nós temos essa dificuldade, porque pode refletir também uma dificuldade própria do próprio pesquisador que não está querendo assumir esse posicionamento, porque também é um posicionamento, né? A gente vai colocar, não, essa situação aqui não é cosmoética, por isso, isso e isso. Uhum. Na tecnologia, página 2, sobre as técnicas de comunicação com o amparador. Poderia comentar sua experiência?
Bom, na minha experiência, a comunicação com o amparador, eu percebo as energias, eu sinto assim parece que acalma, né, tudo que é emoção e começa a chegar um padrão mais tranquilo, mais das ideias, começam a chegar ideias. E uma coisa também que me ajudou muito é a docência conscienciológica, para compreender, porque assim, os amparadores, onde que eles estão? Onde tem assistência para fazer, né? Ele não vai aparecer na hora que eu estou assistindo televisão no sofá. Então, na hora que eu vou para o curso de Conscienciologia, vou dar o curso, daí o amparador está. Então, se eu souber me conectar, aí eu vou poder ter o prazer, né, a satisfação de poder perceber a psicosfera, perceber como é que são os pensenes do amparador e daí aproveitar, trazer isso também. Então, para mim, acontece assim, foi isso que, antes da Conscienciologia, eu não percebia isso. Foi pelos cursos, e foi aos poucos, foi gradual. Então, foi um desenvolvimento de ir prestando atenção ao padrão, energia, o que eu percebia, qual era a ideia que chegava junto, e daí começar a perceber. Então, como eu já tenho esse padrão de referência do que eu amparo, eu consigo, quando eu vou estudar a biografia, perceber se eu estou sendo amparada ou não. Né? Porque, às vezes, tem aquelas evocações também que a gente faz, que fora da casinha, né? E chega outro tipo de consciências. Então, tem que... O que eu acho mais difícil é isso, sabe? Ver quando é que você está tendo uma energia assim, um pouco mais agradável para você, e aquilo não quer dizer necessariamente... não é agradável, não. É uma Mas, questão... às vezes, o assediador pode promover, por exemplo, um banho de energia, pode promover um estado vibracional. Para mim, assim, o nó da questão toda é distinguir, sabe, por que daquilo? Por que ele está te dando uma intuição que parece maravilhosa e não é? Para mim, o nó da questão aqui da evolução nossa, eu acho que é essa, sabe? E que o amparador também... Quer dizer, não é só essa, mas essa é uma coisa que puxa para cima, por exemplo, traz uma coisa que vai ocasionar um desconforto, porque você vai ter que se olhar. Então, traz com desassombro e objetividade, mas você consegue enxergar um trafar seu, por exemplo. Isso aqui eu tenho. E daí dá um desconforto. Mas, ao mesmo tempo, como a situação está amparada, dá uma satisfação pesquisística de ter identificado. Então, é bem interessante isso. Assim, Beatriz, aqui na página 2, na parafatologia, na 10ª linha ali, a presença extrafísica do elenco de personalidades afins ao biografado. Então, eu queria te perguntar essa questão. Por exemplo, tem determinadas biografias que eu, assim, meio que sinto uma repulsa, né? Não consigo ainda ler, né? Tem umas coisas lá, tipo, da época lá do Hitler, essas coisas. E eu tenho vontade, né? Mas eu não sei. Eu queria que tu me falasse um pouquinho mais. Seria em relação, porque a gente, é claro que a gente acaba, né, atraindo, né, essas personalidades do grupo, né? E também, claro, entra a questão, eu percebo, a minha questão, por que eu não quero ler, né? Por que eu ainda não consigo, assim, sabe? Mas como lidar com esse processo nesse momento? Apesar de eu montar o campo ali que eu percebo, mas eu não sinto, assim, que não consigo ler ainda, né? O que tu poderia falar a respeito disso? Eu considero assim, que para começar o estudo de biografias, tem que começar estudando personalidades mais homeostáticas. Né? Começar por esse estudo, porque, né, personalidades com realizações assim, acima da média, mas para o lado homeostático, porque isso vai fazer uma evocação um pouco mais sadia. Então, a gente consegue trabalhar bem. E depois que conseguiu estabelecer a postura de desassombro pesquisístico, que é outro verbete também, de uma colega nossa de Porto Alegre, essa postura, né, do desassombro é o que permite ir criando as condições para fazer uma pesquisa um pouco mais nosográfica, pelo menos na minha percepção. Você está pacificando, por exemplo, essa questão da Segunda Guerra. Se a gente tem muito belicismo na nossa
personalidade que ainda não trabalhou, isso vai gerar problema na hora de evocar esse povo, porque isso vai mexer com nossos traços que ainda não temos a superação. E então quando chega esse povo, aquilo vai acentuar o traço que ainda é trafar para nós. Não sei se consigo explicar a ideia. Aquilo acentua, parece que eu sinto que é minha a questão, né? Aquela emoção, aquela raiva que pode, por exemplo, eu vou pensar que é meu, eu vou pensar que eu estou caminhando para trás, porque ainda não superei. Agora, quando a gente superou aquilo, é claro, eu diferencio. Esse aqui é meu padrão, eu estou assim hoje. Então, com essa superação, daí tu consegue fazer assistência. Mas a gente vai aos poucos, né, ampliando essa capacidade. Posso perguntar mais uma vez? Aqui nas personalidades, eu queria que tu falasse do número 5, por favor, que é da Cristina, essa de Suécia. Se desse para te ampliar um pouquinho. A Cristina de Suécia, ela foi mecenas. Ela é bem interessante porque mostra, né, o exemplo de como o ambiente, né, a mesologia, influi na possibilidade de realizações, porque ela era uma rainha, né, era da nobreza. O pai dela sempre priorizou a educação, ela foi educada, né, para ser rainha, coisa que geralmente não era assim, geralmente as mulheres não recebiam. Mulher nem rainha, né? Nem rainhas. Foi uma exceção. Então, ela teve todas as condições para acessar a educação e para poder fazer todo esse trabalho que ela fez de mecenato, estimulando as artes, né, o desenvolvimento do conhecimento, da cultura. Então, é interessante, porque às vezes um contexto que pode ser favorável para uma consciência pode não ser para outra, né? Para uma consciência ressomar numa condição muito abastada economicamente pode ser ruim, porque ela pode se perder, né, nos prazeres da vida, por exemplo, e daí não vai priorizar a proexis, a evolução. Então é um exemplo disso, né, de como a situação ela pode ajudar a consciência. E o número 12, por favor, daquela Madingo? Qual o motivo tu colocou ela na médica essa? O Alexander Humboldt. Não, 12. 12. 12. A Jinko Ogino. Foi uma médica no Japão, que até tem um busto aqui na lei. Quem pesquisa essa personalidade é a Mariana Nieto, de Buenos Aires, e ela fez ela estuda? Que eu coloco aqui na bibliografia também. Uma médica japonesa, que ela foi a primeira médica, ela começou a estudar medicina porque ela se motivou, porque as mulheres não tinham acesso à saúde, né, porque ficavam com vergonha de ir no médico, que eram homens, todos os médicos. Então, ela viu a necessidade de ter mulheres médicas para poder atender e também para aprofundar as especialidades do corpo feminino, que isso não era também muito tratado, né? E as doenças também. Então, foi uma pioneira nessa área da saúde feminina. Tudo bem? Uma pergunta aqui de Foz mesmo para você. Na Parafatologia, página 2, sétima linha, poderia ampliar a síntese da personalidade nas energias da psicosfera pessoal do exemplarista? Aquele exemplarismo, né, aquela teática, isso fica nas energias como se fosse o cartão de visita da pessoa. Então, a gente vai perceber a síntese, vai perceber o mater pensene, as características, né, das energias vão mostrar assim o mais importante, né, o mais marcante assim naquela personalidade. Então, por exemplo, pode ser uma personalidade que você percebe seriedade no trabalho. Daí chega esse padrão de uma pessoa séria, responsável, confiável. Esse tipo de característica, por exemplo, vai aparecer plasmado nas energias.
Agora vem uma pergunta de Caldas Novas, Goiás. Por acaso você conheceu alguma biografia exemplarista mais inspiradora que a do professor Valdo Vieira nessa vida intrafísica? Eu conheci pessoalmente em 2009 e sou eternamente grato por ele ter tido a devida coragem evolutiva ao ter criado a ciência conscienciologia neste período intrafisicalizado. Se você quiser falar sobre isso, depois eu continuo aqui, porque é bem grande aqui a... Não, ou você prefere que eu fale tudo? Melhor responder essa primeiro, depois. Tá bom. Assim, Valdo, obviamente, que é um exemplo, né, para todos nós. Tem até esse livro aqui que a professora Mabel Teles, ela registra a primeira holobiografia publicada, né? Que ela fala porque não é bem a biografia dele. Então, obviamente que é muito interessante, mas eu não sei se dá para dizer se dá para comparar assim, né? Que essa biografia é melhor do que né? Tem várias biografias e cada um vai pesquisar o que para o seu momento evolutivo é mais interessante. Também concordo. Agora, ele fala que tem uma outra consciência hiperexemplarista masculina, que é o Moisés Ezag, que é o Francisco de Assis, criador do SEC, que é Centro de Estudos da Consciência. Ainda não o conheci pessoalmente, mas pretendo conhecê-lo. Ele só informa isso. Vocês conhecem? Alguém conhece? Eu não conheço. Alguém conhece? Não. A gente não conhece aqui, então a gente não pode falar nada a respeito, né? Não vamos inventar. A outra pergunta é, perceba a sincronicidade. Logo mais tarde, no período noturno, farei um vídeo sobre a personalidade do Apolônio de Tiana e postarei no meu canal YouTube. Poderia comentar algo a respeito da biografia exemplarista dele? Do Apolônio de Tiana, nós até compramos um livro recentemente, mas eu não tive oportunidade ainda de ler e de aprofundar, então não posso comentar muito também. Eu já li um livro dele há bastante tempo, que assim que o professor Valdo falou dele, né? Assim, o que eu me lembro é que ele viveu na época do ano de Cristo, né? Ano zero ali, né? O século zero. Foi então contemporâneo de Jesus Cristo, que ele escrevia bastante, fazia bastante itinerância, e ele era médico, falava bem, né? Fazia palestras, enfim, dava aula, e que todo o material dele foi como que eu vou dizer? Deram um fim no material dele todo, exatamente por causa da criação da imagem do Jesus Cristo, né? E foi assim um contraponto. Na época que eu li o livro, foi em 2009, por aí, eu até achei que pudesse ser o próprio professor Valdo. Ele tinha todas as características, assim. Mas o professor Valdo nunca assumiu isso, e falou claramente aqui que não. Aí eu tenho dúvida se ele falou que foi uma outra personalidade, que a gente também tem muita afinidade aqui na Conscienciologia, que é o transmentor. Eu não lembro, assim, mas tem alguma coisa assim na minha cabeça que eu tenho que procurar minhas anotações para confirmar isso, porque eu não tenho assim absoluta certeza. Mas, de qualquer modo, é uma pessoa assim, que é exemplarista para nós, né, aqui. Porque ele tinha ele fazia... A tendência dele era ajudar as pessoas a evoluírem. E é completamente diferente de Jesus Cristo, que, na época, foi tomado como ícone, né? Na verdade, não foi nem na época, né? Foi depois que a igreja pegou ele para fazer dele um ícone, né? E é complicado, porque quanto mais antigo na história, menos fonte tem, a gente né? tem. Muitas vezes é uma fonte secundária de alguém que, numa carta, falou sobre... E é só isso que se tem de referência. Então, é mais difícil a pesquisa.
E a Bíblia, né, não foi feita por ele, foi feita por vários apóstolos muito posteriores, assim. Então, a gente não tem muita referência, né? Agora, eu já li um livro que é um livro psicografado, há 2000 anos. E, assim, ali naquele livro dá uma ideia de como é que era o comportamento do Jesus Cristo, né? Então, era um homem comum, só que ele tinha realmente um condicionamento energético bem interessante, assim. E eu acho que vale a pena ler, para quem quiser conhecer, né? Eu cheguei a comentar isso com o professor Valdo. Ele, claro, ele conhecia esse livro e ele concorda. Ele já falou aqui que era um homem que tinha um condicionamento energético bem importante. Mas, assim, as histórias, depois que inventaram, né, que era filho de Deus, que não sei o quê, isso é por conta aqui da criatividade humana, né? Você quer fazer pergunta? Criatividade ou necessidade humana, né? Pois é. Bea, tudo bem? Olha só, eu queria que você comentasse aqui na página 5, o item 9, a Eufrásia Teixeira Leite. O que motivou você e os traços que te levaram a colocar a financista aqui nessa personalidade exemplarista? E depois, se der tempo, eu tenho mais uma pergunta, tá? Pode ficar à vontade. Bom, eu coloquei a Eufrásia porque no Congresso de Empreendedorismo do IPC, que foi 2016, se não me engano, tinha uma mesa de biografias. E então foram 3 biografias. Uma delas foi o José Pedro Varela, que eu apresentei, a Ginkgo, que foi a professora Mariana Nieto, e a Eufrásia, que foi apresentada pela professora Mariane Jacob. E então teve essa sincronicidade, né, que as 3 personalidades que viveram mais ou menos na mesma época. A Eufrásia foi uma financista, então é bem interessante porque ela foi diferente, né, das mulheres da sua época, foi pioneira nesse sentido, e teve também essa sincronicidade do caso da médica japonesa, que também era mulher, e o próprio Varela, que ele trabalhou também pela educação, colocando a mulher como professoras, né? Ele criou a profissão de professoras, abriu para as mulheres. E então foi uma sincronicidade que aconteceu ali de ter essas 3 biografias com essa proposta em comum, assim. A Eufrásia é daqui do Brasil? Do Brasil. É do Brasil. Não lembro, não lembro. Então, a inteligência financeira dela, né, administrando, ela administrou os bens da família, né, depois que o pai dessomou. E essa questão da inteligência financeira é um item que é bem interessante para nós aqui. É difícil, né? Uma mulher ter inteligência financeira, né? Então, a expertise dela é uma coisa que pode nos assistir muito. Esse traço geralmente fica mais para os homens, né? Essa inteligência financeira. Então resgata aí o lado, né? É. Se bem que isso é uma coisa mais cultural, né? Porque bem nós já cultural. fomos homens e mulheres há muitas vidas, né? É pela falta da educação mesmo, né? Do tipo é de o que ela educação. falou, o próprio ambiente já ou desenvolve ou cerceia a pessoa, né? E Bea, você está seguindo aí nessa linha que você escolheu bem específica, você está seguindo a linha das biografias, né? Ô, Bea, se você não comentou e puder comentar, também na página 5, eu queria que você comentasse sobre o campo, o parágrafo campo. O parágrafo campo. O campo energético, mental somático formado durante os estudos atrai consciências relacionadas ao contexto e à ecologia da biografia estudada. Tais consciências poderão ser assistidas pelas energias esclarecedoras, geradoras de questionamentos, propiciando neoposicionamentos, reconciliações, heterocompreensão e perdão. E, fundamentalmente, quando a pesquisa ela vai passar pelo ciclo completo, né? Não é só a pesquisa que depois fica engavetada, mas aquela que vai para a publicação. Então, tu faz a pesquisa, vai para a publicação e, às vezes, é apresentada também em um evento. Então, tem todo o ciclo e aquilo propicia todos esses posicionamentos, reconciliações, porque é uma questão grupal, né? Uma coisa de grupo, assim.
tu vai montar o campo enquanto está estudando, daí chegam as consciex, poderão ser assistidas, poderá ter escagens, algumas delas vão ser encaminhadas, né, para um curso intermissivo ou para algum outro local. E isso acontece muito mais também quando já a pesquisa é publicada. E no evento também de apresentação, eu vejo que é uma situação que cria um campo também maior, quando tem mais consciências envolvidas, e durante aqueles campos é que pode acontecer essa questão, né? Aquilo atrai, aglutina as consciências afins, e elas poderão se dar conta, perceber, né, aquele contexto e daí serem encaminhadas. Bem? Está desligada. Página 2, em tecnologia. Queria que tu falasse, por favor, de duas técnicas, ampliasse ali. As técnicas da biografologia e depois a técnica do cotejo dos traços do pesquisador e do biografado. Bom, as técnicas da biografologia, tem um curso da Apex, que é Biografologia EAD, que nesse curso são passadas várias técnicas de fazer um cotejo. Tem, por exemplo, um roteiro, que ele até está disponível para download na página da Apex. É um roteiro para pesquisa biográfica. Esse roteiro tem toda uma série de itens, por exemplo, nome, sobrenome, etimologia, ressoma, todos os vários itens para observar, é uma guia para ir fazendo a pesquisa, o levantamento, né, das informações. Depois tem também, por exemplo, as técnicas conscienciométricas, que é o emprego do conscienciograma. A gente, pelos itens do conscienciograma, pode aplicar na personalidade para mapear os traços, né, e os atributos conscienciais. Basicamente é isso. E qual foi a outra que tu perguntou? Dessa do cotejo ali, dos traços do pesquisador e do biografado. Do pesquisador e do Como biografado. que você faz isso? Daí tu utilizou na tua pesquisa ou não? Posso complementar essa pergunta? Porque eu vi aqui o seu sinergismo heteropesquisa com autopesquisa. Eu acho que tem a ver com essa técnica. Sim. Queria saber se você tem, se é essa técnica que você aplica ou se você aplica uma outra. Qual é a técnica que você aplica para, na hora que você vai fazendo a heteropesquisa, você faz a autopesquisa, que tem a ver com essa técnica que ela está falando? É a reflexão. Né? A reflexão, a gente vai levantando, na hora que vai levantando aqueles traços, é inevitável fazer esse questionamento. Ah, mas eu também tenho isso. Espera aí, mas essa personalidade era autoritária. Ah, mas eu também tenho. Como é que se manifesta? Ah, mas ele era autoritário nesse contexto. Não, mas eu nesse contexto não sou. Sabe? Você você vai anotando isso? Eu vou anotando. Em tabela? Sim. Como é que você faz? Anoto para minha autopesquisa, por enquanto, né? Para ir, porque é informação que serve para ir mapeando. Geralmente, o que vai chamar a atenção é aquele traço que a gente está estudando, sabe? Porque tem como etapas, né? Eu, por exemplo, na minha autopesquisa, comecei primeiro pelo trafor, para poder me apropriar dos meus trafores. Dizer, eu tenho isso, sim, está aqui, está disponível. Vamos pegar, vou fazer usar, assistência, né? com isso. É o primeiro passo que eu vejo, porque isso te dá autoconfiança. E daí você começa a mexer nos trafores. Então, na época que eu estava pesquisando os trafores, eu observava muito isso nas biografias, né? Como é que ele faz isso aqui? Como é que eu poderia fazer também? Sabe, fazer esse... Tu vai observando, põe o foco naquilo que está sendo prioritário para o momento. Também, porque não dá para querer fazer tudo, né? Então, é mais ou menos assim, uma coisa mais seletiva daquele traço. Queria aproveitar e puxar ali na página 3 da neossinapsologia. Eu acho que tem a ver com o que você está falando. Se desse para te ampliar todos os itens ali, por favor. As neossinapses promovendo a mudança de comportamentos do passado.
as neosinapses geradas pelos autorreposicionamentos, as paraneosinapses da recuperação de cons propiciadas pela pesquisa biografológica. A gente vai recuperando aqueles cons que ainda não tinha recuperado e vai, pela pesquisa, vai criando aquela neosinapsis, né? Porque a gente pensa que só identificar o traço, eu já, pronto, identifiquei, já mudei, já superei. Mas isso não é assim, isso é um processo de ir criando as novas sinapses, né? Aqueles caminhos sinápticos que nós já temos, a tendência é que o cérebro vai por ali. Então, a gente agora vai dizer, não, é por aqui. E vai ter que ir, né? Que nem quando se constrói um caminho, assim, as pessoas vão caminhando por aquele local e vai se formando aquele caminho. Então, tem que desconstruir isso e aos poucos, né? Então, na tua pesquisa, você tem alguma coisa para falar assim de casuística de recuperação de cons, quando você estava nesse processo? De recuperação de cons, por exemplo, a questão da liderança. Eu sempre fui uma pessoa assim, perfil baixo, não queria aparecer muito, sabe? Eu não queria, mas não queria, né? Aquela coisa. Mas com a autopesquisa e começar a ver os exemplos, né? Todas essas personalidades, assumindo lideranças, tudo isso foi me fazendo refletir, não, mas eu também posso, né? E daí comecei a recuperar esses cons da liderança, que agora, pelo voluntariado, está me ajudando bastante, né? Trabalhar no voluntariado com a liderança, que é uma coisa que eu acho que é recuperação. Eu já fiz isso, só que agora estava acanhado, né, porque tem uma responsabilidade. Então, a tendência, às vezes, é de não querer pagar o preço, né? Você trabalha agora como voluntária em qual setor? Eu sou voluntária do IPC Mas qual e setor? sou na coordenação do técnico-científico com minha colega Josiane. Então, é uma posição de liderança, né? Muito bom, muito bom. Alguma pergunta? Tem aqui na sua parafatologia inspirações extrafísicas. Quando você colocou isso aqui, ó, na sua experiência, você teve inspirações quanto no momento, durante a pesquisa de alguma personalidade, ou você também já teve inspiração para pesquisar determinada personalidade? Inspiração para pesquisar, assim, bom, teve dicas, assim, escancaradas. Por exemplo, teve uma época que eu estava pesquisando, eu fui fazer o curso biografologia e tem que escolher uma personalidade para trabalhar durante o curso. E eu pensei, o que eu faço agora? Será que eu pego uma outra personalidade ou eu continuo com Varela? E daqui a pouco eu olho assim para a mesa e tinha uma nota de 50 pesos, que é no Uruguai, que tem a cara do Varela. Então, daí eu vi aquela nota, tá na cara, que eu vou continuar, né? Então, acontece bastante, né? essas sincronicidades, essas dicas, né, do amparador, que é por aqui, né? Bom, e durante a pesquisa também aparecem ideias que, em relação à própria pesquisa, né? Perguntas da pesquisa que a gente tem que não encontra resposta, às vezes. E daí vão aparecendo ideias, né? Quem sabe isso, quem sabe aquilo, coisas que não tinha pensado. Vai ampliando também a cognição. A sinalética energética mudou para você quando você começou a estudar algumas? Você estuda assim, você fez um apanhado de várias biografias, mas você se dedica a uma, é isso? Ou você já estuda várias? Que, na verdade, hoje em dia eu estou focada nessa, porque eu pretendo fazer um livro. Temos um projeto de fazer um livro coletivo sobre essas 3 personalidades do Congresso do Empreendedorismo.
Então, por isso que eu estou focada. Mas já tem outras na fila que eu pretendo continuar. E, vez ou outra, eu faço um estudo assim, não tão aprofundado, sobre alguma outra personalidade, né, que é relevante para... Por exemplo, agora eu vou dar o curso Pacifismologia no IPC. Então, daí, eu quero pesquisar mais, por exemplo, o William Wilberforce, que tem tudo a ver, né? E tem também aqui uma outra personalidade. Ele era uma pessoa o Sérgio Vieira de Mello, que ele trabalhou muito pela paz. Então, daí vou dar uma aprofundada, que é até para pegar casuísticas para poder usar em sala de aula. Então, na verdade, a pesquisa ela não é assim pegar uma personalidade e estudar tudo daquela personalidade. É sempre com algum objetivo. Entendi. Tem que ter um foco, um objetivo para fazer aquele estudo, né? Muito bom, muito bom. Gente, nosso tempo aqui já terminou, né? Faltam uns segundinhos só aqui. A gente agradece muitíssimo, parabeniza você pela exposição, pelo verbete. Aguardamos novos verbetes, né? Que foi muito bom, a gente aprendeu muito com você. A gente agradece a todos vocês aqui presentes, né? A gente agradece também aos teletertulianos. Eu sempre gosto de reafirmar que são os tertulianos, os teletertulianos, com o verbetógrafo do dia, que movimentam o nosso debate aqui, né? Então, a gente conta com a presença de vocês, conta com outros verbetógrafos, com novos verbetógrafos, com os verbetógrafos já publicados, com novos verbetes, né? Então, a gente conta sempre com vocês. E então, a gente, mais uma vez, assim, agradece. Eu, pelo menos, sou bem grata a todos vocês. E passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigada, professora Rosa. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 16 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 15 perguntas online. E faremos 2 convites hoje a vocês. O João Nascimento com os cursos SCP-2 e a Nina Manfroy com o evento Honoré de Balzac do século XIX ao século XXI. Boa tarde. O IPC gostaria de convidar a todos para o curso ECP2. O ECP2 comemora agora 25 anos de existência, é o Jubileu de Prata. E nós temos 3 cursos, agora nesse final de semana, no Rio de Janeiro, de 8 a 10 de junho, com o EPICOM Marcelo Silva. Em São Paulo, também de 8 a 10 de junho, com o EPICOM Alexandre Nonato. E em Curitiba, mais ao final do mês, com o EPICOM Cristiane Ferraro, nos dias 29, 30 e 1º de julho. Então, 29 de junho a 1º de julho. O curso ECP2 é o curso de extensão que visa a auto-organização para a desperticidade, a partir do fortalecimento energético e da intensificação da conexão energossomática com o mental soma. O curso auxilia a ampliação das parapercepções e da criação de neossinapses, auxiliando na concretização das renovações pessoais e das metas propostas para si mesmo a partir do curso ECP1. Aproveitem a oportunidade para desenvolver a desperticidade. Obrigado. Boa tarde, colegas intermissivistas, tertulianos, teletertulianos e interessados na obra Honoré de Balzac. Em nome da Holomemória da Conscienciologia e da AIEC, que são realizadores desse evento, nós convidamos vocês a participarem na sexta-feira, com entrada franca, do talk show com a equipe técnica convidada e lançamento da pré-venda da edição Príncipes da História em Quadrinhos, As Senhas de Charlotte. Essa história em quadrinho é uma adaptação do livro Cristo Espera por Ti, que faz parte do projeto de comunicação Balzac Cristo Espera por Ti. Estamos iniciando com a história em quadrinho e o projeto conta também com animação, série de TV e longa-metragem. Nós temos aqui na programação, no sábado, a professora Malu Balona abre o curso com a aula Parapsicotecologia, na obra Cristo Espera por Ti. Na sequência, teremos uma compilação do Calepino de Tertúlias do professor Valdo Vieira sobre Cristo Espera por Ti, será ministrado com análise técnica e comentários do professor César Cordioli.
Na sequência, eu estarei apresentando uma aula sobre a perfilologia da obra Cristo Espera por Ti e estaremos fazendo uma relação de estratégias evolutivas com o jogo do gamão, o jogo dos reis e o rei dos jogos. No domingo, a professora Lília Junqueira abre o curso com uma holobiografia, estudo holobiográfico sobre a consciência Balzac. Encerra o curso o professor Oswaldo Vernet com parafenomenologia na obra Cristo Espera por Ti, e o professor Oswaldo estará apresentando uma técnica inédita de facilitadora da leitura da obra Cristo Espera por Ti. A gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade na leitura dessa obra, então ele estará apresentando essa técnica. O evento conta com o apoio do CAEC e da Livraria Epígrafe. Mais informações vocês podem ter na recepção do CAEC pelo telefone 45 2102 1499 e as inscrições também podem ser realizadas na recepção. Lembrando que os recursos são destinados para esse projeto de comunicação Balzac, Cristo Espera por Ti. Agradecemos e contamos com a presença de todos. Para amanhã nós teremos o verbete Autoconduta Paracientífica, a especialidade é Paraepistemologia e a verbetógrafa é a professora Malu Balona. Agradecemos a participação de todos, com SINS, com CIEXs. Tenham uma boa tarde e até amanhã. Mas aí vai conseguir.